Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Lu Investe. No vídeo de hoje eu trouxe aqui para vocês o HCTR11. É momento para comprar, é momento para vender. O que devemos fazer com o HCTR nesse momento aí que o fundo está sofrendo muito? Fez o anúncio aí que vai pagar menos dividendos nesse mês de setembro e tem muitos investidores preocupados com medo da quebra do fundo, com medo do que vai acontecer com o fundo imobiliário. Eu não tenho HCTR na carteira. A princípio é um fundo bem interessante, tá? Eu já quero adiantar aqui para vocês que ele não é um fundo ruim, apenas está passando por um momento ruim, assim como pode acontecer com qualquer outro fundo imobiliário, principalmente de papel, que são fundos bem arriscados, que é o caso do HCTR. Eu tenho fundo imobiliário arriscado na minha carteira, que é o IRDM, que é um dos fundos mais arriscados da minha carteira. Então, eu entendo perfeitamente o que está acontecendo com esse fundo, o que pode vir a acontecer com qualquer outro fundo imobiliário de papel. Bom, o que acontece com o HCTR? O HCTR é um fundo muito arriscado, a carteira dele é muito agressiva, ele investe em ativos bem arriscados. Então, nesse momento, o que está acontecendo é que ele está com uma inadimplência muito alta e alguns credores estão com uma inadimplência bem alta em relação a esse fundo, não estão pagando as dívidas que eles têm em relação ao fundo imobiliário e com isso o fundo ele não está arrecadando rendimentos. Com isso o fundo ele vai cair a distribuição de rendimentos, caiu, né, na verdade, nesse mês de setembro ainda mais, porque ele já vinha caindo muito a sua cotação, seus rendimentos, enfim. E nesse mês de setembro caiu um pouco mais. Como eu falei para vocês, isso pode vir a acontecer com qualquer outro fundo imobiliário, principalmente de papel. E o fundo ele anunciou que é apenas um momento provisório que está acontecendo com o fundo imobiliário, que ele pode vir a distribuir sim mais dividendos, tá? Mas não sabemos se isso vai acontecer, porque nós não sabemos o que vai acontecer com o futuro desse fundo imobiliário, assim como ele pode continuar pagando cada vez mais dividendos e a sua cotação também pode cair cada vez mais, que nesse momento aqui, como vocês podem ver, está custando R$ 36,16. Gente, um dos maiores erros dos investidores, principalmente iniciante, eu já cometi esse erro, é investir em ativos com dividend yield muito alto. Se olharmos aqui apenas o dividend yield de HCTR, nesse momento, gente, é super atrativo aqui, um dividend yield de 23,7%. É um dividendo muito alto, certo? Mas isso aqui, gente, é uma pegadinha, tá? Porque para quem está acompanhando o fundo sabe que ele está sofrendo muito, que ele não está pagando esse dividend yield nesse momento, justamente por conta disso, por conta da inadimplência que o fundo vem sofrendo. Então aqui, como vocês podem ver, nos últimos 12 meses ele teve uma desvalorização de mais de 65%, somente nesse mês ele já está aqui com uma desvalorização de mais de 20%, principalmente por conta desse anúncio de dividendos que vai pagar apenas 17 centavos aqui de rendimentos. Vou mostrar aqui para vocês. No mês passado ele pagou 50 centavos, até aí tudo bem, ok, acompanhou a cotação, que a cotação base estava R$ 47,11. O rendimento foi de 1,06% ao mês. Então, ele acompanhou a cotação, mas nesse mês, gente, a cotação dele aqui estava R$ 46,00 e ele anunciou o rendimento de 17 centavos, o que deu aqui 0,37% ao mês, o que é um rendimento muito baixo. Com isso, gente, o fundo despencou a sua cotação aqui para que nesse momento tá R$ 36,00, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Aqui, como vocês podem ver, se olharmos aqui o preço sobre o valor patrimonial, tá 0,33. Se olharmos aqui, ele tá com desconto de 67% na sua cotação, o que isso é bem interessante, mas ao mesmo tempo é muito arriscado, tá, gente? Muito cuidado. Se você vai investir em HCTR nesse momento, muito cuidado, compre pouquinhas cotas, tá? Veja aí o desdobramento aí do que está acontecendo com o fundo, se o fundo vai recuperar. Como eu falei para vocês, é um fundo imobiliário bom, porém a carteira dele é muito arriscada. A carteira dele é bem diversificada até, né, nesse quesito.
tudo bem, a carteira dele é muito bem diversificada. É um fundo imobiliário que está sofrendo um pouco aí por conta da inadimplência. Tem alguns fundos imobiliários também na sua carteira que não estão pagando dividendos, então com isso esse fundo ele está sofrendo muito. Se você pretende adicionar HCTR na sua carteira, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Adicione pouquinhas cotas, tá? Vá adicionando aos pouquinhos, deixe lá como uma parte mais arriscada da sua carteira, tá? Com uma porcentagem pequena da sua carteira que seja a porcentagem arriscada, digamos assim, porque é um fundo muito arriscado, mesmo que ele recupere aí, que ele chega a R$ 100, a 140, que ele chegou a 140 mais ou menos, se eu mostrar aqui para vocês a sua cotação. Vou tentar mostrar aqui dos últimos 5 anos, tá? Para vocês poderem ver que aqui, gente, olha, ele já chegou a custar aqui, ó, em 2000 e... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. É que no celular é bem complicadinho. Gente, ele já chegou a custar aqui 160, 170 reais, mais ou menos aqui pelo ano de 2019, 2020, ele já chegou a custar aqui R$ 170, gente, é um fundo que já chegou aí a sua cotação aí bem alta. Com isso, os investidores, eles foram investindo. Na verdade, é um fundo bom, gente. Ele não é um fundo ruim. Só está passando por um momento ruim, como eu falei para vocês, assim como pode acontecer com qualquer outro fundo imobiliário. Infelizmente, a gestão ela não fez um bom trabalho com a HCTR e está sofrendo consequências por conta disso. Se você pretende adicionar HCTR, se você pretende aumentar as suas cotas, aí que eu vejo que tem muitos investidores querendo aumentar as cotas, vejo que tem muitos deixando em stand-by aí para ver o que vai acontecer com o fundo. Enfim, gente, nesse momento, se eu tivesse HCTR, nesse momento eu não investiria, tá? Eu esperaria um pouco, porque nesse momento ele tá custando R$ 36. Ia esperar aí para ver o que ia acontecer, se ele ia voltar a pagar bons dividendos, porque se o fundo continuar pagando baixos dividendos, o que vai acontecer é da sua cotação cair cada vez mais, e isso pode sim ser uma grande oportunidade, tá? Porque, como eu falei para vocês, não é um fundo ruim, ele tem contratos longos com alguns ativos, tá? Tem ativos bons na sua carteira, então não é um fundo ruim. Como eu falei para vocês, é apenas um momento que ele está passando, tá, gente? Porque é um fundo muito arriscado. E esses fundos arriscados, nós temos que deixar uma pequena porcentagem da nossa carteira apenas, porque caso aconteça isso, a nossa carteira ela não vai sofrer tanto, certo? Então, nesse momento, caso eu fosse comprar HCTR, nesse momento eu ia comprar poucas cotas, ia comprando aos pouquinhos. Não vou comprar porque, como eu falei para vocês, já tem um IRDM na minha carteira que eu considero um fundo bem arriscado de papel. Então, eu não vou comprar HCTR, mas nesse momento pode ser sim uma grande oportunidade e também pode ser sim uma grande cilada, tá? Vai depender aí do seu ponto de vista. Essa é a minha visão em relação a HCTR. Pode ser que ele caia sim a sua cotação cada vez mais. Se ele continuar distribuindo esse rendimento, o mercado não perdoa, o mercado ele bate mesmo no fundo imobiliário, principalmente se ele distribui rendimentos baixos, e é isso que está acontecendo com a HCTR. Tem algumas inadimplências, sim, está sofrendo um pouco por conta disso, tá negociando com os credores para ver se volta aí os pagamentos, tá? Mensais dos credores, mas por enquanto a HCTR está em queda livre, digamos assim. Então, analisem bem o que vocês vão fazer nesse momento. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreve. Já deixa aí nos comentários o que você pensa nesse momento em relação a HCTR. Deixa aí nos comentários, tá bom? Se você tem cotas desse fundo e está sofrendo aí um pouco com essa queda, deixa também nos comentários, certo? Então, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.